Amigos, gostaria de pontuar uma coisa sobre o mercado financeiro que é muito interessante. A inflação nos Estados Unidos é de quase 8%. Isso é recorde, não há décadas que não se vê isso. Isso em função de um descambo fiscal, descambo monetário, enfraquecimento do dólar com o governo Biden. É impressão de papel moeda para pagar a conta. Muitos estimam que a inflação nos Estados Unidos, em dólar, é muito superior a 8%, para alguns setores. No entanto, a taxa de juros que o governo paga para se financiar é de menos de 1%. Então, ou seja, se você compra títulos do governo nos Estados Unidos, em dólar, você vai perder 7% ao ano. Isso no menor caso aqui, que é a inflação oficial do governo. E dizem até que muitos desses dados estão sendo manipulados lá para apresentar um número baixo. Muitos já estimam que a inflação já esteja completamente fora de controle em alguns segmentos. Então isso é importante a gente pontuar o que está acontecendo nos Estados Unidos e ver o oposto que ocorre aqui no Brasil. Temos uma projeção de inflação de 6%, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, tem um aumento aí com relação aos insumos de produção, que tem impacto na cadeia produtiva, etc. Mas a política fiscal e a política monetária do Brasil estão no bom sentido, estão no caminho certo, no sentido ao contrário dos Estados Unidos, no sentido de contenção de gastos e aumento de juros para conter a questão de inflação. Então aqui no Brasil é exatamente o oposto. A inflação projetada é de quase 6%, no entanto, os juros é de 10%. Então qualquer investidor em títulos do governo tende a fazer um ganho real aí de 4% no Brasil. Isso é o que seria natural você pagar juros que cobrem a inflação e mais o risco de você ter um investimento a um longo prazo. Isso é o natural, você tem juros que cobre tanto o risco quanto a inflação do momento. E é exatamente o oposto que se vê nos Estados Unidos. Então, na minha opinião, se não fosse por essa questão de guerra que existe agora, guerra e pandemia, vamos combinar os dois fatores que existe hoje no mundo, o real deveria estar se valorizando, ou seja, ganhando valor, caindo da faixa de 5 para baixo de 5, para cair para baixo de 4. Isso é minha percepção. O que segura acima de 5, obviamente, que são esses impactos inflacionários que tem na cadeia produtiva, porque os insumos de produção, sobretudo os agrícolas, tem impacto, não tem a mínima dúvida, mas ao mesmo tempo essa tradição dos investidores internacionais de sempre buscar o dólar como repositório de estabilidade, o que ele, na minha opinião, está deixando de ser. O dólar, sobretudo com o governo Biden, está sendo enfraquecido. E isso é um grande problema, porque vejo muitos países com grandes ativos em dólar, fundo soberano, por exemplo, Rússia, China, eles querem se ver livre do dólar. Eles estão convertendo o dólar em ativos, empresas, em vários direitos que eles compram e que criam portos, fazem toda sorte de obra, exatamente o que eles querem, uma das coisas, porque eles querem sair do dólar, sair dessa dependência do dólar e entrar para outro ativo que tenha mais estabilidade ou que tenha maior ganho e que não vá oferir uma perda garantida nas suas carteiras. É isso mesmo. Se hoje a inflação é de 8% em dólar e você não tem juros comensuráveis a essa inflação, veja que até as empresas norte-americanas se financiam por menos de 10% ainda. Então, praticamente, já se tem juros negativos sendo aplicado aí em quase todo o mercado financeiro. Isso, eu acho que a pandemia e a guerra têm cegado os investidores nesse sentido. E o Brasil está aqui fazendo um bom trabalho de estabilização, no entanto, ele não cai aí no radar dos investidores que buscam segurança. Eu acho que isso é natural que isso vá ser fechado, essa gap de percepção. Acho que eventualmente os investidores internacionais vão ver, é melhor a gente assumir o risco Brasil do que ficar segurando o dólar. É isso que eu acho que pode acontecer. Aí você fala, poxa, mas então quer dizer que o Brasil deixou de ter risco? Nada disso. Todo investidor, grande investidor internacional, sabe que o Brasil tem risco. Qual é o risco do Brasil? Nós temos uma Constituição que não dá direito à propriedade, não temos Estado de Direito. Isso é fundamental para qualquer país desenvolvido. O Brasil tem um Estado de Direito falho, de
terceiro mundo, então temos que trabalhar em melhorar isso. E segundo, temos políticos, sobretudo aí da esquerda ideológica, que são contrários a livre mercado, contrários à livre iniciativa, contrário a todos esses fluxos de capitais que existem. Então essa esquerda ideológica subindo a poder gera um risco eterno, porque eles têm muita capacidade de fazer ingerência contra essas questões de livre iniciativa e livre mercado. Então, é isso que eu acho que é um risco, diria que permanente aqui do Brasil, até a gente melhorar o nosso Estado de Direito e nos desvencilharmos dessa esquerda destrutiva. Existe talvez uma esquerda construtiva? Podemos até argumentar que sim. Alguns sectores ali, o debate até vale. Agora, tem uma esquerda destrutiva que ainda existe na região latino-americana. Veja que agora, na Colômbia, um guerrilheiro está ganhando as eleições para presidente. Um guerrilheiro. Os candidatos que perderam, um é matemático e o outro era um engenheiro. Então veja que a população ainda da América Latina opta por esse tipo de perfil. Se é que podemos dizer que as eleições estão sendo, assumindo que as eleições estão sendo completamente isentas e não há interferência nenhuma e nenhuma possibilidade de fraude. Então temos que falar que então a população está preferindo ter um guerrilheiro ainda como sendo o seu dirigente na Colômbia. E a mesma coisa se passa em outros países da América Latina e o Brasil não é diferente. Temos aí partidos até que muito favoráveis a isso e com muito orgulho seguram essa tocha do revolucionária que deveria ter morrido no século XX. Mas infelizmente ela ainda existe aqui na América Latina e isso afasta investidores, cria um risco permanente e isso impacta em quê? Em juros mais altos, eternos. É isso que é a verdade. Então, quanto maior o risco Brasil político, maior é os juros eternos, além do fato de você ter uma Constituição construída por esses guerrilheiros, que em termos permanentes vai sempre dar um risco maior do Brasil do ponto de vista de investimento. Bom, meus amigos, queria fazer esse parecer aqui, porque eu acho que é uma oportunidade do Brasil se apresentar como, sim, um país estável para onde os investidores podem migrar e aqui ter um salvo-conduto para seus investimentos, uma capacidade de geração de riqueza, de acúmulo de capital. Tudo isso que eu estou falando é ruim do ponto de vista da esquerda radical. E é exatamente a oportunidade que está se apresentando. Então, se a gente souber jogar esse jogo bem jogado, a gente tem muito a ganhar com o que está acontecendo no cenário internacional do ponto de vista de investimentos, além das questões políticas que eu já tenho pontuado aqui em outras intervenções. Meus amigos, muito obrigado.